Os professores de um prestigiado conservatório frequentemente ignoravam Lillian Porter, a nova assistente discreta. Quando uma crise ocorre durante um recital importante, eles a forçam a tentar tocar uma peça de piano impossível. Mal sabiam que a mulher simples que vinham menosprezando era, na verdade, uma das pianistas mais célebres do mundo. Os salões sagrados do Conservatório Robertson zumbiam com a sinfonia usual de sons, alunos praticando escalas, professores oferecendo críticas severas e o ocasional suspiro frustrado. Em meio a tudo isso, Lillian Porter movia-se como um fantasma, reorganizando partituras e limpando as teclas do piano com eficiência praticada. Aos 38 anos, Lillian misturava-se ao ambiente deliberadamente. Seu cabelo castanho estava preso em uma trança simples, seu vestido azul era discreto, seus movimentos econômicos. 6 semanas após assumir o cargo de assistente administrativa, a maioria dos professores mal registrava sua presença, exatamente como ela preferia. SRTA Porter, estas precisam ser organizadas por compositor, não cronologicamente. A voz cortante da doutora Constance Whitmore atravessou o ar como uma batuta de maestro, afiada e exigente. A chefe de estudos de piano mal levantou os olhos de sua agenda encadernada em couro. É claro, doutora Whitmore. Vou corrigir imediatamente, respondeu Lillian suavemente, pegando a pilha de partituras das mãos bem cuidadas da professora. A doutora Whitmore deu um aceno curto antes de continuar pelo corredor, seus saltos ecoando um ritmo percussivo contra o chão de mármore. Lillian observou a partir, um leve sorriso brincando nos cantos de sua boca. Enquanto reorganizava as partituras, seus olhos se detiveram em uma transcrição particularmente difícil de Liszt. Seus dedos se moveram quase imperceptivelmente, a memória muscular despertando ao ver as notações familiares. 5 anos desde que ela se apresentara pela última vez. 5 anos desde. Sonhando acordada durante o trabalho, SRTA Porter. A voz do professor Walter Thornton a assustou, tirando-a de sua reverie. O idoso professor de composição a encarava através de óculos de armação de arame, seu laço de gravata, como sempre, ligeiramente desalinhado. Apenas organizando, professor, respondeu Lillian, rapidamente colocando os papéis na ordem correta. Bem, quando terminar, Madame Dubois precisa de ajuda para preparar o evento de bolsas de amanhã. Algo sobre notas do programa. Vou para lá imediatamente. O professor Thornton ficou por ali, observando enquanto ela completava sua tarefa com eficiência. Sabe, ele refletiu, para alguém que diz não ter treinamento musical formal, você organiza essas peças como se entendesse sua complexidade. Lillian manteve os olhos baixos. Aprendi algumas coisas trabalhando aqui por 6 semanas. Impressionante, disse ele, embora seu tom sugerisse mais ceticismo do que admiração. Apenas lembre-se, SRTA Porter, entender música exige mais do que familiaridade com papel e tinta. Requer anos de disciplina, talento e criação adequada. Lillian assentiu com deferência. Eu não presumiria o contrário, professor. Satisfeito, Thornton se afastou, murmurando sobre padrões em declínio e os dias em que os empregados conheciam seu lugar. Mais tarde naquele dia, Lillian bateu suavemente na porta do escritório de Madame Elisabeth Dubois, a reverenciada treinadora de performance francesa do conservatório. Em 3, veio o comando imperioso. Madame Dubois estava sentada atrás de sua mesa, óculos empoeirados no nariz, cercada por pilhas de papéis. Aos 65 anos, ela permanecia formidável. Seu cabelo prateado estava enrolado em um coque perfeito. Sua postura, reta como uma bailarina. SRTA Porter. Finalmente. Essas notas do programa estão um desastre. Preciso delas redigitadas e prontas para a competição de bolsas de amanhã. Os doadores esperam perfeição. É claro, madame. Lillian aceitou a pilha, notando as correções manuscritas em tinta vermelha espalhadas pelas páginas. E, por favor, garanta que não haja erros desta vez. Não posso ter outro constrangimento como os programas do recital da semana passada. Lillian conteve uma resposta. O constrangimento fora o único acento mal colocado no nome de um compositor francês, algo que a própria Madame Dubois escrevera incorretamente, embora Lillian nunca apontasse isso. Serei meticulosa, prometeu ela. Ao virar para sair, sua atenção foi atraída por uma partitura aberta no piano de Madame, a transcrição de Liszt da Quinta Sinfonia de Beethoven, a mesma peça que ela estava olhando antes. É isso que Gregory Palmer vai tocar amanhã? Perguntou ela antes que pudesse se conter. Madame Dubois ergueu uma sobrancelha perfeitamente arqueada. Sim. E daí? Lillian hesitou, então continuou com cuidado. Uma escolha desafiadora para um aluno. O Sr. Palmer é nosso aluno mais talentoso. Desafiador é exatamente o que ele precisa. Madame Dubois estreitou os olhos. Embora eu dificilmente ache que você está qualificada para avaliar a dificuldade de uma transcrição de Liszt, SRTA Porter. Tem razão.
Desculpe-me por ultrapassar os limites. A manhã da competição de bolsas chegou com uma energia nervosa zumbindo pelo conservatório. Doadores em ternos caros e pérolas se misturavam com professores no grande foyer, enquanto os alunos se isolavam em salas de prática, fazendo preparações de última hora. Lillian chegou cedo, vestida com seu melhor vestido azul marinho, o cabelo trançado com mais cuidado que o usual. O evento de hoje determinaria quais jovens músicos promissores receberiam a cobiçada Bolsa Robertson, uma bolsa integral que poderia lançar carreiras. SRT Porter, graças a Deus você está aqui, chamou o professor Thornton, acenando para que ela se aproximasse, onde ele estava com um grupo de membros do conselho. Os programas, por favor. Ela lhe entregou a pilha recém-impressa, ainda quente da sala de impressão. Excelente. Ele mal olhou para eles antes de distribuí-los aos doadores que aguardavam. Agora, precisamos de você para ajudar nos bastidores. Os alunos estão em vários estados de pânico, como sempre. Nos bastidores, era de fato o caos. Jovens performers caminhavam, praticavam movimentos de dedos em silêncio ou sentavam-se com os olhos fechados, visualizando suas apresentações. Gregory Palmer, o aluno estrela do conservatório, estava separado dos outros, seu rosto pálido, as mãos tremendo levemente. Sr. Palmer, está tudo bem. Lillian se aproximou dele com cautela. O jovem olhou para cima, mal a vendo. Estou bem, murmurou, sem convicção. Você está tocando a Liszt, não é? Ouvi você praticando ontem. Parecia lindo. Gregory piscou, finalmente focando nela. Você estava ouvindo. Lillian sorriu gentilmente. É difícil não ouvir quando algo é tocado com tanto sentimento. Mas as passagens técnicas, ele começou, depois balançou a cabeça. Não sei se consigo fazer isso. Não hoje. Não com todos eles assistindo. Uma pontada familiar atravessou o peito de Lillian. A memória do medo do palco, da pressão tão intensa que parecia física. Posso? Perguntou ela, apontando para a partitura dele. Ele a entregou, parecendo confuso. A maioria dos funcionários administrativos não conseguia ler música além do básico. Lillian virou até a passagem que o ouvira lutando para tocar. Você está abordando esta sequência de forma muito agressiva, disse ela suavemente. O poder de Liszt, sim, mas é sob controle, não força. Tente pensar nisso como ondas, não como raios. Gregory encarou. Como você sabe disso? Lillian devolveu a partitura rapidamente, percebendo seu erro. Algo que ouvi Madame Dubois dizer a outro aluno uma vez. Antes que ele pudesse questioná-la mais, a doutora Whitmore entrou nos bastidores, com uma prancheta na mão. Lugares, todos. Sr. Palmer, você abre o programa. Ela virou-se para Lillian com um gesto desdenhoso. SRT Porter, por favor, garanta que a sala verde permaneça silenciosa. Enquanto Lillian se retirava, ouviu Gregory sussurrar para si mesmo, ondas, não raios. Ondas. Da sala verde, Lillian ouviu enquanto a competição de bolsas começava. A voz da doutora Whitmore ecoava pelo sistema de som, dando as boas-vindas aos ilustres convidados e explicando a importância dos eventos do dia. A acústica perfeita do auditório de recital transmitia cada nota claramente até onde Lillian estava sentada. Gregory tocou primeiro, sua performance sólida, embora não inspirada. Ele seguiu o conselho de Lillian na passagem difícil, executando-a com mais suavidade do que nos ensaios. Quando terminou, os aplausos foram apreciativos, mas não avassaladores. Os outros alunos se apresentaram, alguns brilhantemente, outros sucumbindo aos nervos. Lillian ouviu cada um com atenção, seu ouvido treinado captando nuances que a maioria não perceberia. Durante o intervalo, Madame Dubois entrou na sala verde, parecendo agitada. SRT Porter, preciso que você leve esses refrescos para a mesa dos jurados, instruiu ela, apontando para uma bandeja com copos de água. E seja discreta. Enquanto Lillian se aproximava cuidadosamente da mesa dos jurados, ouviu a doutora Whitmore falando em tons abafados com o professor Thornton. Palmer interpretou completamente errado a Liszt. Muito controlado no allegro, muito hesitante nos crescendos. Eu disse a Elizabeth que a técnica dela está ficando ultrapassada, respondeu Thornton, tomando seu café. Esses alunos modernos precisam de direção firme, não filosofias francesas sobre sentir a música. Lillian colocou os copos de água silenciosamente, mas não antes que o professor Thornton notasse sua presença. Nossa espiã residente, disse ele alto o suficiente para que a doutora Whitmore levantasse o olhar bruscamente. Diga-me, SRT Porter, o que achou da performance do Sr. Palmer? Era claramente uma tentativa de constrangê-la, de colocá-la em seu lugar, mas algo em Lillian, talvez a música ainda ressoando em seus ouvidos, talvez a memória de seus próprios professores, a fez responder honestamente.
Achei a técnica dele excelente, mas ele ainda não encontrou o coração da peça. As transcrições de Liszt não são apenas exercícios técnicos. São reinterpretações que devem capturar as almas de ambos os compositores. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O bulo da doutora Whitmore parou a meio caminho de seus lábios. Como é que é? Gaguejou o professor Thornton. Lillian corou, baixando o olhar. Desculpe-me. Não deveria ter falado. Não é meu lugar. Não, certamente não é, retrucou a doutora Whitmore. Por favor, volta às suas tarefas, SRT a portar, e deixe as avaliações artísticas para aqueles qualificados para fazê-las. Enquanto Lillian corria de volta para a sala verde, ela não viu o olhar intrigado que passou entre os professores, a primeira semente de suspeita começando a se enraizar. A parte final da competição de bolsas estava marcada para começar após um curto intervalo. O auditório de recital do conservatório estava lotado. Doadores ricos, professores, familiares dos performers e colegas de classe enchiam o espaço elegante. Lustres de cristal lançavam um brilho quente sobre a audiência, e os painéis de madeira polida pareciam vibrar com antecipação. Nos bastidores, no entanto, uma crise se desenrolava. O que quer dizer com ele não pode se apresentar? A voz da doutora Whitmore, embora abafada, carregava um tom afiado o suficiente para cortar vidro. A Fundação Danson está aqui especificamente para ouvir a Liszt. Gregory Palmer estava sentado em um banco, com a cabeça entre os joelhos, respirando erraticamente. Sua mão direita tremia incontrolavelmente. Não sinto meus dedos, ele ofegou entre as respirações. Estão dormentes. Madame Dubois ajoelhou-se ao lado dele, preocupação profundamente marcada em seu rosto. Um ataque de pânico. Acontece até com os mais talentosos. Isso é inaceitável, sibilou a doutora Whitmore. A doação da Danson depende das performances de hoje. Eles solicitaram especificamente uma peça de Liszt. O professor Thornton andava de um lado para o outro na pequena área dos bastidores. Seu laço de gravata agora completamente desalinhado. Pode outro aluno entrar sem preparação? Impossível. A transcrição de Liszt é excepcionalmente difícil. Nenhum dos nossos outros alunos a preparou. Lillian ficou quieta no canto, observando a cena se desenrolar. A partitura no piano, a transcrição de Liszt da Quinta Sinfonia de Beethoven, parecia chamá-la. 5 anos desde que ela tocara um piano em público. 5 anos de cura, de dúvida. E quanto a Michaelson ou Zhang, sugeriu Thornton desesperadamente. Michaelson já se apresentou, e Zhang é violinista, retrucou a doutora Whitmore. Não temos opções. Teremos que cancelar a apresentação final. Madame Dubois disse sombriamente. Explicar que houve uma emergência médica. O rosto da doutora Whitmore empalideceu. A Fundação Danson vai retirar sua oferta. Isso é quase 2 milhões de dólares em fundos de bolsas perdidos. Enquanto os professores discutiam em sussurros cada vez mais agitados, Lillian se viu avançando, atraída pela forma curvada de Gregory. Ela se ajoelhou ao lado dele, oposta a Madame Dubois. Gregory, disse ela suavemente, respire fundo. Segure por 4 tempos, depois solte por 8. O jovem tentou seguir suas instruções, sua respiração gradualmente se tornando menos errática. O formigamento é normal, continuou ela, sua voz gentil, mas segura. Vai passar, mas você precisa de tempo. Não há tempo? Interrompeu a doutora Whitmore. Entramos em 5 minutos. Na verdade, disse Lillian, levantando-se, sua voz mais firme do que estivera em anos. Eu poderia tocar no lugar dele. 3 pares de olhos atonitos se voltaram para ela. O professor Thornton se recuperou primeiro, soltando uma risada seca. Não seja absurda, SRT a aportar. Não é hora para brincadeiras. Não estou brincando, respondeu Lillian, encarando seu olhar. Você é uma assistente administrativa, disse a doutora Whitmore lentamente, como se explicasse a uma criança. Essa é uma das peças mais tecnicamente desafiadoras do repertório de piano. Estou ciente de sua dificuldade. Madame Dubois estudou o rosto de Lillian, algo mudando em sua expressão. Você disse que não tinha treinamento musical. Eu nunca disse isso, na verdade, corrigiu Lillian gentilmente. Vocês todos presumiram. Os 3 professores trocaram olhares, a desesperação lutando com a descrença. Isso é ridículo, declarou a doutora Whitmore. Não podemos mandar uma funcionária não qualificada para se apresentar para a Fundação Danson. Do auditório, eles podiam ouvir a audiência ficando inquieta. O intervalo já havia se prolongado demais. Que escolha temos? Perguntou Madame Dubois, seu sotaque francês mais pronunciado em sua aflição. Podemos mandar a SRT a aportar ou admitir que não temos um performer. O professor Thornton balançou a cabeça vigorosamente.
Isso será um desastre. A doutora Whitmore fechou os olhos brevemente, cálculos correndo por trás de sua expressão tensa. Quando os abriu, sua decisão estava tomada. Tudo bem, disse ela secamente. A SRTA Porter tocará. A peça tem 14 minutos de duração. Se nada mais, isso nos dá tempo para formular uma explicação aos doadores. Ela virou-se para Lillian, seu olhar frio. Se você envergonhar esta instituição, seu emprego será encerrado imediatamente. Fui clara. Lillian assentiu uma vez, seu coração começando a acelerar, não de medo, mas de uma excitação há muito adormecida. Enquanto a conduziam ao palco, o professor Thornton empurrou a partitura em suas mãos. Pelo menos tenta olhar isso enquanto toca. Finja que sabe o que está fazendo. Lillian aceitou as páginas com um pequeno sorriso. Não vou precisar disso, mas obrigada. Antes que qualquer um deles pudesse responder a essa declaração surpreendente, o gerente de palco gesticulou urgentemente. Entramos em 30 segundos. A doutora Whitmore respirou fundo, colocou um sorriso profissional e caminhou até o palco para se dirigir à audiência. Senhoras e senhores, devido a uma circunstância inesperada, Gregory Palmer não poderá se apresentar. No entanto, temos a sorte de ter outra pianista que apresentará a transcrição de Liszt da Quinta Sinfonia de Beethoven. Enquanto ela falava, Lillian fechou os olhos, flexionando os dedos suavemente. Após 5 longos anos de recuperação e dúvida, Lillian Porter, outrora conhecida no mundo como a brilhante Lillian Kurtz, estava prestes a tocar novamente. Os aplausos educados que saudaram Lillian ao entrar no palco foram, na melhor das hipóteses, protocolares. Na primeira fila, a doutora Whitmore estava sentada rigidamente ao lado do professor Thornton, ambos exibindo sorrisos fixos que não alcançavam seus olhos. Madame Dubois, no entanto, inclinou-se ligeiramente para frente, seu olhar intenso e curioso. O magnífico piano de cauda brilhava sob as luzes do palco, sua tampa totalmente aberta. Lillian aproximou-se dele com reverência, ajustando o banco com facilidade praticada. Essa ação simples, tão familiar a qualquer pianista, mas tão precisa em sua execução, causou uma mudança sutil na atenção da audiência. Sentada ao instrumento, Lillian tomou um momento para se centrar. 5 anos de fisioterapia, de reconstrução da força em suas mãos danificadas após o acidente, levaram a este momento. Ela não planejara isso, não sabia que hoje seria o dia em que voltaria a um banco de piano diante de uma audiência. No entanto, ali estava ela. Ela colocou as mãos nas teclas. Desde os primeiros acordes poderosos da icônica Sinfonia de Beethoven, transformada pela adaptação revolucionária de Liszt para piano, ficou claro para todos no auditório que algo extraordinário estava acontecendo. Os dedos de Lillian moviam-se com precisão impossível, extraindo sons do instrumento que pareciam além da capacidade humana. O famoso motivo de 4 notas ressoou pelo salão com toda a força de uma orquestra, mas com uma intimidade que apenas um piano solo poderia proporcionar. Na audiência, uma transformação ocorria. A atenção educada tornou-se descrença atonita, que rapidamente se transformou em assombro fascinado. O sorriso fixo da doutora Whitmore desapareceu, substituído por um choque de olhos arregalados. O professor Thornton inclinou-se para frente em seu assento, os óculos deslizando pelo nariz sem que ele percebesse. Enquanto Lillian avançava para a seção de desenvolvimento, sua interpretação revelava não apenas maestria técnica, mas uma profunda compreensão emocional. Não era apenas uma reprodução precisa de notas em uma página. Era música trazida à vida vibrante, reinterpretada pelas mãos de alguém que entendia tanto a visão revolucionária de Beethoven quanto o gênio pianístico de Liszt. Madame Dubois foi a primeira a reagir visivelmente. Um suave "mon Dieu" escapou de seus lábios enquanto o reconhecimento surgia em seu rosto. Ela agarrou o braço do professor Thornton, sussurrando urgentemente, "Cest Lillian Kurtz." O nome se espalhou pela audiência em sussurros abafados. Lillian Kurtz, a prodígio que conquistara a Europa 15 anos atrás. Lillian Kurtz, cuja carreira fora interrompida por um terrível acidente. Lillian Kurtz, que desaparecera do público 5 anos atrás após uma tentativa de retorno desastrosa em Viena. No palco, Lillian estava transportada, reconectada à parte de si mesma que mantivera trancada por tanto tempo. Suas mãos, outrora danificadas e fracas, agora moviam-se com força confiante, extraindo cascatas de notas que enchiam o salão com um som glorioso. As passagens mais desafiadoras, aquelas com as quais Gregory lutara, fluíam de seus dedos tão naturalmente quanto respirar. Onde o jovem aluno abordara a peça com técnica admirável, mas emoção hesitante, Lillian tocava com a sabedoria de alguém que conhecera tanto o triunfo quanto a perda devastadora. O rosto da doutora Whitmore perdera toda a cor. O professor Thornton repetidamente tirava e colocava seus óculos, como se a ação pudesse mudar o que ele estava vendo e ouvindo. Apenas Madame Dubois parecia ter-se recuperado do choque inicial, seus olhos agora brilhando com lágrimas não derramadas. Enquanto Lillian se aproximava dos movimentos finais, ela permitiu-se erguer o olhar,
conectar-se com a audiência que evitara ver até agora. As expressões que encontrou não eram apenas de admiração. Eram transformadas. Os doadores ricos, os professores críticos, os alunos competitivos, todos estavam unidos na experiência singular de testemunhar verdadeira arte. Com poder, delicadeza e equilíbrio perfeito, Lillian concluiu a peça. Os acordes finais ressoaram pelo salão com uma presença imponente. Então, silêncio. Por 3 batidas do coração, toda a sala permaneceu congelada, suspensa no rescaldo do que acabara de testemunhar. Então a audiência explodiu. A ovação de pé foi imediata e estrondosa. Pessoas que estavam sentadas em atenção educada momentos antes agora estavam de pé, aplaudindo com entusiasmo irrestrito. Algumas enxugavam lágrimas, outras gritavam brava. Na última fileira, um patrono idoso de aparência distinta chorava abertamente. Lillian permaneceu sentada ao piano por um momento, as mãos descansando levemente em seu colo, os olhos fechados enquanto absorvia o som que envolvia, não de música desta vez, mas de genuína apreciação. Quando finalmente se levantou e virou-se para reconhecer a audiência com uma reverência modesta, os aplausos apenas se intensificaram. A doutora Whitmore permaneceu congelada em seu assento, a cor ainda drenada de seu rosto. Ao lado dela, o professor Thornton finalmente desistira de tentar manter a compostura, balançando a cabeça em descrença, a boca ligeiramente aberta. Apenas Madame Dubois se juntara à ovação de pé, seus olhos brilhando com emoção. Enquanto Lillian fazia uma segunda reverência, ela notou Gregory Palmer nos bastidores, seu ataque de pânico esquecido na maravilha do que acabara de testemunhar. Ela ofereceu-lhe um sorriso gentil antes de voltar-se para a audiência. A doutora Whitmore finalmente recuperou a capacidade de se mover e levantou-se abruptamente, dirigindo-se ao palco com passos mecânicos. Pegando o microfone, ela se dirigiu à audiência ainda aplaudindo. Senhoras e senhores, por favor, disse ela, sua voz traindo um leve tremor. Parece que devemos uma explicação a vocês. Ela virou-se para Lillian, lutando para manter a compostura. Gostaria de se apresentar adequadamente, SRT Portar. Ou deveria dizer, SRT Kurtz. Um silêncio caiu sobre a multidão enquanto Lillian avançava. Por anos, ela escondera sua identidade, enterrara seu passado. Agora, sob as luzes quentes do palco, ela sentiu um peso sendo levantado. Sim, ela reconheceu simplesmente. Sou Lillian Kurtz. A revelação enviou outra onda de excitação pela audiência. Um cavalheiro mais velho em um terno cara inclinou-se para seu companheiro, sussurrando alto o suficiente para ser ouvido. Kurtz, a maior intérprete de Liszt de sua geração. O sorriso da doutora Whitmore tornara-se frágil. Talvez você pudesse explicar à nossa audiência por que uma das pianistas mais célebres do mundo esteve trabalhando como assistente administrativa em nosso conservatório nas últimas 6 semanas. A pergunta tinha a intenção de constrangê-la, mas Lillian enfrentou-a com uma confiança recém-descoberta. Há 5 anos, sofri uma lesão que os médicos acreditavam que encerraria minha carreira, explicou ela, sua voz firme. Após várias cirurgias e anos de reabilitação, eu não tinha certeza se poderia ou deveria voltar a me apresentar. Precisava-me de redescobrir minha relação com a música longe das pressões do palco de concertos. Ela olhou para os membros do corpo docente, que ouviam com diferentes graus de constrangimento. A reputação de excelência do Conservatório Robertson me atraiu. Queria me imergir na música novamente, observar e aprender antes de decidir meus próximos passos. Madame Dubois juntou-se a eles no palco, sua compostura elegante restaurada. Por que não nos disse quem você era? Perguntou ela, embora seu tom sugerisse que ela já entendia. Vocês teriam-me tratado da mesma forma se soubessem, respondeu Lillian gentilmente. A pergunta pairou no ar, sem resposta, mas incisiva. A doutora Whitmore teve a graça de parecer desconfortável, enquanto o professor Thornton de repente ficou muito interessado em ajeitar seu laço de gravata. Da audiência, um homem de cabelos prateados e aparência distinta levantou-se. Senhora Kurtz, sou Robert Danson. Minha fundação veio hoje esperando financiar novos talentos promissores, mas, em vez disso, testemunhamos um retorno triunfal. Você consideraria dar uma masterclass para nossos bolsistas? Antes que Lillian pudesse responder, a doutora Whitmore avançou ansiosamente. O Conservatório Robertson ficaria honrado em receber a Sra. Kurtz para uma série de masterclasses, anunciou ela, sua voz agora calorosa com entusiasmo. Na verdade, estivemos em discussões sobre uma possível posição de artista residente. Lillian ergueu uma sobrancelha, mas nada disse sobre essa evidente fabricação. O Sr. Danson sorriu. Excelente. Nesse caso, acredito que podemos aumentar nosso compromisso de financiamento. O talento merece ser nutrido. Não concorda, Dra. Whitmore? Enquanto os dois começavam a discutir detalhes, o professor Thornton aproximou-se de Lillian, ajustando seus óculos nervosamente. SRT Kurtz, começou ele,
seu antigo desdém substituído por uma deferência desajeitada. Quero-me desculpar por não reconhecer seu talento extraordinário. Você nunca procurou por ele, professor, respondeu Lillian sem rancor. Frequentemente vemos apenas o que esperamos ver. Ele assentiu desconfortavelmente, então acrescentou, espero que considere permanecer em uma posição mais adequada, é claro. Enquanto os professores se aglomeravam ao seu redor, de repente ansiosos por reivindicar a associação com a famosa Lillian Kurtz, Gregory Palmer aproximou-se hesitantemente dos bastidores. Lillian o notou e se desculpou, afastando-se dos professores bajuladores. Isso foi, nunca ouvi nada assim, disse o jovem pianista, a admiração evidente em sua voz. Você ouvirá, assegurou Lillian. Com o tempo e a orientação certa. Você vai me ensinar? Perguntou ele, a esperança iluminando seus traços. Ficaria honrada, respondeu ela sinceramente, mas só se você prometer tocar para si mesmo, não para eles. Ela apontou para os professores e doadores, agora engajados em uma conversa animada. Naquele momento, olhando para o rosto Ernest do jovem músico, Lillian percebeu qual seria seu próximo capítulo. Não um retorno à vida isolada de uma virtuosa em turnê, mas aqui, ensinando, orientando, compartilhando a sabedoria que sua jornada lhe dera. Um mês depois, Lillian Kurtz sentava-se em seu novo escritório no Conservatório Robertson. A placa na porta dizia artista residente, uma posição criada especificamente para ela após seu retorno triunfal ao piano. A doutora Whitmore e o professor Thornton tornaram-se quase dolorosamente respeitosos, constantemente buscando sua aprovação para decisões departamentais. Apenas Madame Dubois tratava com calor natural, nem excessivamente reverente nem apologética pelo passado. Enquanto Lillian revisava candidaturas para sua masterclass, uma batida veio à sua porta. Gregory Palmer entrou, carregando sua partitura para seu próximo recital. Professora Kurtz, cumprimentou-a com um sorriso. Tenho praticado aquela passagem como você sugeriu. Vamos ouvir, disse ela, apontando para o piano no canto. Enquanto Gregory começava a tocar, Lillian refletia sobre como tudo mudara tão rapidamente. Às vezes, as maiores revelações vêm não de esconder quem somos, mas de finalmente ter a coragem de revelá-lo. Se esta história tocou seu coração, lembre-se de que as aparências podem enganar, e o verdadeiro talento muitas vezes se esconde à vista de todos. Você já foi subestimado ou descobriu que alguém tinha profundezas ocultas que você nunca imaginou? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Gostou desta história de talento escondido e reconhecimento? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais histórias inspiradoras que nos lembram de olhar além da superfície e tratar todos com dignidade e respeito. Até a próxima, lembre-se, as pessoas mais extraordinárias frequentemente parecem as mais comuns à primeira vista.